estradas mais duras, mais ingratas, mais pesadas. Porque a vida não é sobre o que a gente quer, a vida é sobre o que a gente deve. Todos nós temos uma vocação, um chamado, um destino. Todos nós temos uma missão. A minha missão agora é promover a maior reforma de Estado da história do país. Com vocês, Kim Kataguiri! Boa tarde a todos. Gente, é com muito orgulho que eu sou anunciado hoje como o primeiro membro da equipe ministerial do governo Renan Santos. E eu já quero adiantar para vocês e quero adiantar para você, presidente, que nós vamos promover a maior reforma de Estado da história desse país. Eu vou entregar para o nosso presidente 1 trilhão e 100 bilhões de reais da reforma da estrutura da nossa máquina pública. Tudo que eu quis fazer nesses quase 8 anos de mandato como deputado federal, agora vou fazer como ministro de Estado, junto com o presidente Renan Santos. A PEC dos supersalários, acabar com férias de 60 dias, acabar com todos aqueles que recebem mais do que 46 mil reais por mês, fazer um programa nacional de desfavelização, garantir que o presidente tenha recurso para fazer o maior presídio de todas as Américas, garantir que a gente tenha uma política de Estado pela primeira vez de investimento em inteligência artificial, em ciência e tecnologia, acabar com a desigualdade social dentro do próprio funcionalismo público, a desigualdade salarial, fazer com que as carreiras tenham salários compatíveis com a iniciativa privada, promover o maior corte de gastos da história do país e o corte de gastos a ser revertido na transformação do Brasil como um país rico. Quem lê o livro amarelo sabe das nossas missões, do Brasil poderoso, do Brasil rico, do Brasil livre. A convite do Renan coube para mim uma das missões mais difíceis, que é trabalhar com o Brasil rico. O nosso ministério vai ser um ministério transversal. Vai ser um ministério que vai passar pelo Ministério da Gestão, vai passar pelo planejamento, vai passar pela Casa Civil, pelo trabalho, pela Previdência. A gente vai ter um trabalho muito grande para fazer. E diferente da covardia que nós vimos nessa semana com o Flávio Bolsonaro, nós não teremos vergonha de defender publicamente o remédio amargo. Não contem comigo para ser covarde de promover pauta populista e de esconder que nós vamos ter sim que fazer reforma previdenciária, que nós vamos ter sim que rever os pisos da saúde e educação. Porque qualquer um que vença a presidência da República vai ter que fazer, mas só a gente não comete o estelionato eleitoral de mentir para a população, de ir para a campanha dizendo que a gente não vai fazer. E ao longo dos próximos 2 meses, eu vou ter o trabalho de coordenar e de trazer para a equipe econômica e de anunciar para vocês os membros da futura equipe econômica do governo Renan Santos. Eu não fiz convite e eu não conversei com nenhum deles. Vou passar a trabalhar a partir de agora. Mas eu adianto que, como eu sempre fiz como deputado federal, eu vou me cercar dos melhores. Eu vou me cercar daqueles que entendem de cada um dos assuntos que a gente precisa para transformar esse país num país desenvolvido. Cada um deles estará na nossa equipe. Eu sempre li e sempre escutei e vou continuar escutando e convido a continuar falando comigo e a continuar trabalhando junto com as nossas ideias, agora não como deputado, mas como ministro de Estado. E quero dizer que eu vou beber da fonte de Marcos Lisboa, de Samuel Pessoa, de Zeina Latif, de Mário Mesquita, de Mansueto Almeida, de Marcos Mendes, de Helena Landau, de toda a equipe do Plano Real. As portas do governo Renan Santos estão abertas para cada um de vocês e para todas as outras mentes brilhantes do nosso país. E o anúncio de hoje,
ele é calcado numa certeza de que nós vamos vencer as eleições presidenciais deste ano e nós vamos governar este país, e não só por um mandato. E nós teremos todo o tempo para transformar o nosso país no país desenvolvido que a gente quer. E com esse espírito de fazer história, aliás, antes de falar do espírito de fazer história, eu quero fazer um relato pessoal para vocês, até aproveitando que minha mãe, que olha agora, está aqui. Eu sempre gostei muito de língua portuguesa. E uma vez eu participei de um campeonato de conjugação verbal. Eu cheguei animado em casa, Pedro, falando: pai, participei do campeonato, pô, ganhei. E aí o meu pai: que legal, filho, primeiro lugar? Aí eu: não, pai, segundo. Aí ele: E aí, conversando com a minha irmã, depois que meu pai faleceu, ela falou aqui, essa cobrança que o pai sempre teve em relação a gente, essa era a maneira dele demonstrar que nos amava. Era a maneira dele nos preparar para o que é que viesse, para a decisão que a gente quisesse tomar no futuro da nossa vida. E a minha mãe tinha um jeito diferente de me preparar. A minha mãe me colocava na linha, a minha mãe garantiu que eu ficasse longe de gente mau caráter, mas acima de tudo a minha mãe garantiu que eu não fosse covarde. E eu acho que eu nunca falei dessa história publicamente, e eu peço desculpas, mãe, se for causar algum constrangimento, mas eu apanhava quando eu estava na pré-escola. E aí uma vez eu fui reclamar para minha mãe. Falei: mãe, o moleque fica me batendo lá todo dia que eu estou na escola. Aí a minha mãe não me socorreu, pelo menos não diretamente. A minha mãe disse o seguinte: bate de volta. Foi o que eu fiz. No dia seguinte, o menino veio me bater, o mesmo menino veio me bater, eu dei um socão na cara dele. E eles... Gostou, Arthur? Deu um socão. Não foi qualquer soco, eu garanto para vocês, como o Renan gosta de Cavaleiro do Zodíaco, foi um cometa de Pégaso, né? E ele ficou com o olho roxo, sangrando. E aí, a mãe desse menino foi lá em casa reclamar com a minha mãe. Falou: seu filho bateu no meu e tal. A minha mãe olhou para a mãe do moleque e falou: sim, eu sei, eu que mandei. O moleque nunca mais mexeu comigo. Funcionou. Aliás, Renan, você me permite fazer uma sugestão? Se a primeira operação de retomada de território, de lei e ordem, pudesse ser a Operação Dona Cláudia, eu vou considerar. Então, a maneira que meus pais tinham de demonstrar o amor por mim era me preparar para a vida. E a maneira que eu tenho de demonstrar amor pelo meu país é dando o melhor que os meus pais me ensinaram a fazer, é dando o melhor pelo meu país. Os meus pais, então, me prepararam a vida toda para alguma coisa que eles não sabiam o que era. Basicamente para dar uma escolha, para que eu estivesse pronto para a escolha que eu tivesse. E eu escolhi, junto com os meus amigos que estão aqui, junto com a militância do Movimento Brasil Livre, do qual sou colega, do qual sou membro, parte integrante, com os coordenadores, do qual sou colega, eu escolhi, e a minha escolha foi fazer história, junto com cada um de vocês. O nosso país hoje, e o Renan, a fala do Renan foi um prenúncio do que eu vou falar agora, ele está tomado por dois tipos de pessoas. Primeiro, você tem os canalhas. Os canalhas, eles têm a audácia de disputar o poder, vencer e de nos governar. Os canalhas não têm medo nenhum. Os canalhas estão muito confortáveis. Aliás, os canalhas estão tão confortáveis que o Daniel Vorcaro tinha a tranquilidade de deixar suas conversas com o ministro do Supremo printado num bloco de notas na sua galeria. Os nossos canalhas estão muito confortáveis, mas esse é o primeiro tipo de pessoa que domina o nosso país. O segundo tipo de pessoa que domina o nosso país são os covardes. E a maioria dos covardes são honestos.
Só que eles estão tão desesperançosos e têm tanto medo que o medo deles faz com que eles tenham até vergonha da própria honestidade. Faz com que eles se sintam otários por serem honestos. Mas a história não vai ser escrita pelos canalhas. A história não vai ser escrita pelos covardes. A história vai ser escrita pelos corajosos. E eu quero só os corajosos ao meu lado. Se tem alguém nesse auditório agora que é covarde, por favor, não sinta-se constrangido em levantar e sair pela porta. Eu só quero os covardes. Opa, os covardes é bom. Olha o ato falha aí. Eu só quero os corajosos juntos comigo. Eu quero os covardes bem longe. Era isso que eu ia falar, vocês me interromperam. E eu sei que ser corajoso, todo mundo que está aqui sabe muito bem. Ser corajoso tem um preço. Mas o preço de ser covarde é muito maior. O preço de ser covarde é você estar nos últimos momentos da sua vida, olhando para o seu passado, olhando para tudo aquilo que você fez e se arrepender de ter deixado como único legado a miséria da sua própria alma. Quando eu estiver nos meus últimos momentos de vida, eu não quero olhar para Deus e dizer, desculpa por ter feito você perder o seu tempo. Eu quero olhar para Deus e dizer, obrigado pela oportunidade. Obrigado, gente. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.